E no Desejo Humano podcast dessa semana, eu tenho a honra de apresentar para vocês uma amiga minha, que ela é mentora de mulheres, ela é empresária, ela é mãe da Raíza, ela é esposa do Henrique e ela é filha da Estela. Ela é uma mulher maravilhosa, muito querida e que veio para Blumenau para agitar essa cidade. Eu estou falando dela, da Rafaela Sena. Seja bem-vinda, Rafa. Ai, muito obrigada! Eu gosto dessa palavra agitar, né? Porque a pessoa é motivada, assim, ao extremo, meu Deus. Muito obrigada. Obrigada por ouvir tudo isso. Me sinto cada vez mais emotiva, participante disso tudo. Fico muito feliz de estar aqui. Eu que lhe agradeço. Honrada sou eu. É um pouquinho que eu posso fazer para agradecer ela, é mesmo em forma de agradecimento esse convite, para poder honrar um pouquinho do que ela já me honrou há algum tempo atrás, e eu também sou muito grata por isso. Porque eu e a Rafa, a gente se conheceu, né, Rafa? Através de uma mentoria, a gente se conectou, e depois dali muita coisa aconteceu. E eu digo que ela veio para Blumenau agitar a cidade, porque nós somos o povo daqui, o povo raiz, é um pouquinho mais... Fechado? Mais fechado, um pouco mais tradicional. Tradicional, né? centrado. Não que você não seja também, né? Tem um pouco de raiz aí tradicional. Mas ela veio mesmo para agitar, para botar o povo para se conectar, que ela é muito boa em conexão e network. E ela tem muita coisa para ensinar para a gente sobre isso, além de outras ferramentas também, né, Rafa? E a pergunta que geralmente eu faço para os convidados, uma das primeiras perguntas, é perguntar como é que foi o desenvolvimento da Rafaela Sena na infância. O que fez a Rafaela criança chegar aqui hoje? Quais foram, assim, um breve levantamento aí das ferramentas que tu usou? Porque eu sei que tu és formada em teologia, tu és formada em marketing, tu és empresária, tu és mãe, tu és mentora. E como que funcionou tudo isso? O que mais te instigou a buscar essas formações, mentorias e hoje estar à frente, sendo mentora de mulheres e trazendo aí a cura e o agito aí para as mulheres destravarem em várias áreas, Rafa? Raquel, é engraçado parar para pensar lá atrás, né? Já estou com 40 anos e esse desafio e essas habilidades que nós vamos desenvolvendo desde criança são algumas que naquele momento a gente nem observa, nem sabe, né? Nem imagina o que é que vai dar pela frente, mas hoje, né, aos 40 anos, refletindo sobre tudo que eu passei, tudo que eu vivi com a minha família, eu vejo que a minha parte de comunicação ela foi muito bem desenvolvida. Eu vejo bastante isso, essa parte de autoridade, essa parte da fala, essa parte de ser desinibida, né? Eu vejo muito isso, porque lá atrás, quando eu era criança, eu gostava de dançar, eu amava dançar. Eu ia para as coisas, para os lugares, e minha mãe já, meu Deus, já começou a Rafaela. Eu dançava bastante, eu comunicava bastante, e eu me sentia muito bem, e isso era bastante reforçado também pelos meus pais. Então, acho que essas atitudes, assim, né, nós como pais, hoje eu tenho uma filha de 17 anos, eu entendo quanto isso é importante, reforçar esses comportamentos, né, para que lá na frente o seu filho realmente tenha essa identidade formada e essas habilidades também desenvolvidas. Então, acho que nisso, né, nessa parte assim da criança, né, do adolescente, eu desenvolvi bastante isso, essas habilidades. Te respondi? Era isso? Respondeu sim. Agora, uma coisa, eu não sei se todos que te conhecem conhecem essa parte tua que eu conheci, e eu sei que eu posso falar porque eu te conheço. Pode falar, claro que você pode falar. A Rafa, ela tende a tocar o coração da gente muito através da fala sobre Deus, sobre a fé. E a fé foi algo que me curou, realmente. Assim, eu tive muita cura através da minha fé. E num movimento Mulheres de Honra, né, Rafa? Onde, até se tu quiser contar um pouquinho como começou esse movimento, e ali você trouxe um desbloqueio mesmo, um destravar de várias habilidades em várias mulheres que às vezes estavam ali com aquela habilidade adormecida, nem lembrava que tinha. E ali, como a gente estava falando nos bastidores, foi até um laboratório para muitas de nós, né? Para mim, principalmente, foi demais. Eu consegui me enxergar através do como eu me comportava com as pessoas, como as pessoas se comportavam comigo, quais eram os ambientes que eram melhor para mim e quais não eram. Então, assim, a gente participando desses grupos, a gente tem muita cura e muito aprendizado, né, Rafa?
Mas através da fé, eu queria que tu falasse um pouquinho, se tu pudesse, porque isso é muito natural de ti para as pessoas, né? E isso encanta de verdade. Por que tu te formou em teologia? Posso começar com essa pergunta? Claro. Eu tive minha filha com 23 anos, né, Raquel? Vou me emocionar um pouco porque isso mexe um pouco comigo. E quando eu tive a Raíssa, com 6 meses que a Raíssa tinha 6 meses, faltou o leite. E faltar o leite para uma mãe vira uma leoa. E aí nós estamos falando de uma coisa que é sobrenatural. Eu lembro que uma pessoa foi na minha casa e falou assim para mim, Rafa, eu preciso te falar uma coisa. E eu fiquei naquele momento assim, meio, eu não sou muito disso, assim, eu falo meio que falar da parte de Deus, eu sei que eu tenho livre acesso hoje, mas eu escuto. E se aquilo vem de acordo com aquilo que eu estou orando, né, reforçando e reafirmando aquilo que eu já estou buscando no Senhor, eu escuto e tomo aquilo como palavra mesmo de Deus para mim. E eu lembro que essa pessoa chegou e falou assim para mim, nesse momento, você está vivenciando algo que não é seu. Mas o Senhor me pediu para te falar que aquilo que você está tendo hoje como salário, você vai entregar para o Senhor como um dízimo. Eu falei, gente, se é o meu salário, naquela época era R$600, eu vou entregar isso como um dízimo, então meu salário vai ser R$6.000. E naquela época eu estava orando para o Senhor, porque estava faltando leite. Gente, faltar o leite, eu falei, será que eu vou alcançar isso algum dia? E eu lembro que eu trabalhava num restaurante de comida japonesa, Raquel. Eu era gerente de restaurante de comida japonesa. E uma coisa que aconteceu comigo, eu nunca vi acontecer com nenhuma outra pessoa. Nós estávamos sentados numa mesa, estavam os 2 donos do restaurante, mais 2 meninas que eram do RH. E naquele momento eu fui desligada do restaurante. E eu, sinceramente, não entendi muito bem, mas o Senhor já sabia. E eu ganhava R$600. Naquele mesmo momento que eu agradeci, falei, tudo bem, estou sendo desligada, está tudo certo. Saí daquele ambiente, chegamos na porta, a menina que havia me desligado virou e falou para mim, eu tenho uma grande oportunidade para você trabalhar na Unimed. Eu amo seu perfil comportamental, seu perfil como profissional, e eu tenho essa oportunidade para você. Só que tem um problema, Rafael. Serão apenas 6 meses. Você vai abrir mão do seu salário, né? Aquele salário, que é os benefícios, né? Que tem seguro, né? Seguro-desemprego. Você vai abrir mão do seu seguro-desemprego e vai para a Unimed? Ou não? Eu falei, eu vou agora. Onde que eu preciso ir? Amanhã eu te ligo e a gente conversa. Então, a mesma pessoa, em menos de 5 minutos que havia me demitido, me contratou. E na Unimed eu fiquei por quase 10 anos. E eu me emociono de novo, porque lá foi muito mais do que 600. E foi a partir disso que eu busquei o Senhor. Eu entendi que não é por nós. Eu entendi que não é o natural. Eu entendi que tudo fala sobre o sobrenatural. Quando a gente depende do Senhor, as coisas fluem. Quando você está no lugar certo, com o coração certo, as coisas começam a acontecer de forma tão natural. E eu já entendia naquela época, e eu trago isso desde aquela época para a minha vida. A palavra do Senhor diz que o seu árbitro, para tomar sua decisão, tem que ser a paz. E naquele dia me trouxe tanta paz. E eu pude ir, mesmo negociando 6 meses de seguro-desemprego, que era certo por uma coisa incerta. Eu entrei digitando contratos da Unimed, passei para fazendo cotação de seguros na Unimed. Logo em seguida eu fui para a área comercial dos seguros da Unimed. Logo depois eu fui para a área de planos de saúde da Unimed. E eu fiquei 10 anos lá naquela empresa. E eu fico muito feliz, porque logo em seguida, quando eu saí da empresa, eu abri uma empresa, eu não negociei, eu falei, eu não quero mais trabalhar para as pessoas, eu vou ser empresária. E eu comecei com 2 sacolinhas, né? E também uma outra experiência que eu tive com o Senhor foi nessa minha empresa. Porque eu lembro que eu tinha um parafuso assim na parede, e eu coloquei a minha cabeça nesse parafuso e eu falei, Senhor, o Senhor me tirou da Unimed, o Senhor me trouxe para esse lugar, e essa empresa não é minha, essa empresa é do Senhor. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas se o Senhor me trouxe para cá, eu sei que o Senhor tem propósito sobre a minha vida. E eu lembro que eu saí com 2 sacolinhas de lixo por um faturamento de mais de R$500 mil por mês, por mais de 4 mil pijamas sendo vendidos semanalmente, então mais 16 mil pijamas por mês.
E eu vivi o sobrenatural quando eu dependi do Senhor. A todo momento, quando a gente depende daquele que fez o manual da nossa vida, que nos conhece antes mesmo da formação, não tem o porquê dar errado. Não tem como dar errado. E quando eu vim para Blumenau, né, você falou de mulheres de honra, eu preciso continuar a conversa falando sobre isso, porque também foi um dos momentos onde nós fomos incentivados e motivadas, né, diante da mentoria que nós estávamos fazendo, a palestrar e a começar um movimento. E eu lembro que eu não conhecia ninguém. E eu fui para Balneário Camboriú, para uma palestra do Sebrae delas. E ao voltar dessa palestra, nós estávamos num ônibus, né? E eu falei, Senhor, se o Senhor tem que me usar nesse lugar, o Senhor vai me usar. E eu lembro que a gente se uniu, né? Eu, a Alessandra e a Carol, eu encabeçando ali todo o movimento. E com 7 pessoas, você foi uma dessas pessoas. Eu lembro que antes dessa palestra, antes desse dia, que eu não sabia quantas pessoas iriam, eu fui para dentro do meu banheiro, eu ajoelhei e eu orei. Eu falei, Deus, eu também não sei o que eu estou fazendo. Eu quero ir embora daqui. Eu nem sinto vontade, eu não sou daqui. Eu não sou desse lugar. Eu vim para cá e eu vim por conta de 2 projetos, né, da área têxtil. E os 2 projetos deram errado, porque não deram errado. Eu quis sair do projeto porque não era compatível com meus princípios, os meus valores. E a partir do momento que eu tomei essa decisão de sair desses 2 projetos, o Senhor me levou para esse lugar para começar Mulheres de Honra. E com 7 pessoas antes da palestra que eu iria dar, eu ajoelhei. E o Senhor falou de novo comigo. Falou, olha, presta atenção nessas 7 mulheres que estão com você. E você está me fazendo lembrar isso agora, porque eu não lembrava mais, eu confesso. Eu não lembrava mais dessa oração que eu tinha feito. E o Senhor me falou, você vai olhar para essas 7 mulheres, isso vai se multiplicar. Eu estou te levantando, Rafaela. Permanece firme, porque sou eu que vou fazer. Eu falei, cara, se o Senhor tiver que fazer, tudo bem, se for coisa na minha cabeça, por muitas das vezes eu pensava, loucura na minha cabeça. Mas aí de 7 fomos para 14, de 14 para 35, de 35 para 42, e aí nós chegamos num volume de 70 pessoas. Né? Hoje, o Mulheres de Honra é um grupo, sim, consolidado, continua assim andando. Né? Eu, Rafaela, decidi por um momento, por sanidade mental mesmo, parar um pouco, mas o Senhor que me deu, e eu tenho certeza que agora em janeiro nós vamos voltar, agora com um plano de negócio, de uma forma mais profissional, que é o que realmente esse grupo tem me demandado, né? E a partir dali eu tenho vivenciado muitas coisas no Senhor. Né? Você, olha onde você está, né? Que era uma dessas 7 mulheres, a Kathleen também tem alavancado bastante, e eu posso falar de várias e várias aqui, que foram através desse movimento. Inclusive, eu tenho um vídeo, se você depois quiser colocar na edição, que eu recebi ontem, de uma mulher que estava nos Estados Unidos, fazendo um lançamento de um livro, porque esse livro, ele nasceu dentro da nossa reunião Mulheres de Honra. E esse livro é para criança, onde trata das emoções, inclusive desenvolvimento dessas crianças. Foi a união de 2 mulheres de honra, a Janaína Bonner, Bolger, acho que é o seu sobrenome, se eu não errar, Janaína, me perdoa, misericórdia, e a Cezinanda Moraes. As 2 se uniram, estão fazendo um lançamento, e esse livro está saindo na língua inglesa, americana, meu Deus, e aqui no Brasil. Então, assim, às vezes a gente começa o movimento, a gente não imagina o tamanho e a dimensão que isso vai se tornar. Mas por conta de uma decisão, como você mesmo disse, né, agora há pouco, eu me doei, mas também teve sim resultados. Tiveram sim resultados. Tiveram resultados que eu não imagino aonde nós vamos chegar. Onde o podcast vai chegar. Aonde esses livros irão chegar. Né? Aonde a Kathleen e essas outras pessoas, mulheres, irão chegar. Então, acho que a partir do momento que nós tomamos uma decisão de começar o movimento, ou de abençoar, ou de estar no propósito, e foi por isso. Né? O Senhor ganhou meu coração quando a Raíssa tinha 6 meses, estava faltando leite, e essa Rafaela cresceu de lá para cá, ao ponto de se tornar hoje mentora de mulheres, que eu nunca imaginei. Aliás, eu era desde 2017 e eu não me via assim, né? É tão engraçado. Às vezes precisa, a gente tem que se enxergar em vários ângulos para até se firmar na identidade que já veio lá do ventre da nossa mãe, e por muitas vezes a gente vai sendo podado por caminhos que a gente escolhe, percorre, por situações que vão acontecendo, né, Rafa? E às vezes isso vai tirando um pouco da gente essa naturalidade
em voltar a ser algo que já era, né? Enfim, também acredito muito que a gente passa por várias situações até para depois poder ensinar outras pessoas, para dar força por aquilo que elas vão passar também. Eu falei sobre isso ontem. Estou numa mentoria com um gestor comercial. Ela é uma gestora comercial de uma grande empresa aqui. Ela é gestora comercial de uns 15 vendedores. E eu estou dando mentoria para ela, né, minha mentorada. E eu falei algo para ela. Eu falei, olha, Rafa, situação complicada, perdi minha empresa, nananana. A gente entrou nessa conversa. Eu falei, cara, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Até Jesus foi para o deserto. E às vezes a gente quer olhar para o deserto e falar assim, mas eu não posso ir para esse lugar é um lugar ruim. Peraí, até Jesus foi para o deserto. Né? Então, no deserto há propósito, sim. No deserto há o porquê, sim. No deserto, o que a gente precisa mudar são os nossos olhares para a circunstância. Então, faltar o leite para minha filha, eu tenho que mudar esse olhar. E às vezes o Senhor permitiu para que a gente fosse para ali. Né? E 2 Reis diz que o Senhor transforma a maldição em bênção. Então, esse é o nosso Deus. E muitas das vezes a gente fala, mas a circunstância veio, que circunstância ruim, chata. Mas entenda, aquilo que é sua dor, aquilo que um dia foi difícil para você, está totalmente ligado com o seu propósito. Acredite nisso. Está totalmente ligado com o seu propósito. E quando você entende isso, você fala, uau, peraí, então eu preciso romper mesmo? Sim, você precisa romper, você precisa ser esse avatar evoluído para que você possa falar na vida de outra pessoa também. Entende? E fica mais leve, né, Raquel? Sim. Quando você enxergar que tá, tudo bem, eu era tão perfeita, as coisas estavam tão perfeitas, mas eu tive que passar por aqui. E o que eu fiz com isso? Não é o que os outros fizeram comigo, mas o que eu fiz com isso? Eu poderia muito bem, não deram certo os 2 projetos, o que eu vou fazer com isso? Eu vou chorar? Vou voltar para minha casa? Não, eu vou fazer um grupo, eu quero entrar no network, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero me desenvolver, eu quero fazer crescer, eu quero mudar a minha história. Eu já estou aqui, eu vou mudar a minha história. Ah, tá faltando leite para minha filha. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou parar e chorar? Não, peraí, eu vou fazer algo diferente. Então, eu entendi que se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu já sei o que pode acontecer. Mas se eu fizer coisas diferentes, eu vou viver coisas diferentes, resultados diferentes, responder de forma diferente. Eu sei, pode ser que eu vá para o deserto mesmo. E tá tudo bem ir para lá. Eu falo que para ficar bom tem que ficar muito ruim. Entende? Que para ficar bom tem que ficar muito ruim. Que negócio assim, inclusive são um dos 5 pontos para a gente poder se desenvolver, quebrar um bloqueio e um hábito. Então, para você ficar boa, tem que ficar muito ruim, tem que chegar no fundo do poço. Eu estou chegando nesse ponto, na parte física, que eu preciso avançar. Tem 3 anos que eu estou correndo 5 km, que eu estou me desenvolvendo nessa parte. Mas eu já entendi que é muito mais do que uma dieta, do que um exercício. É um bloqueio. E eu já estou ficando muito ruim nisso, porque vai ficar bom. Eu já entendi isso. E aí, quando você tem essa expansão de consciência, você vai para um outro nível, sabe? E por que aconteceu isso comigo? Porque eu saí do ambiente que eu estava. O ambiente te faz a pessoa. O ambiente, as pessoas ali, já tem um padrão, você vai repetir aquele padrão. Então, começar a observar isso. Fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Olha para o lado, olha para o outro, só tem gordinho. Fala, eu vou sair desse lugar. Já falei para meu marido, você vai ficar? Aí ele, não, amor, que é isso? Eu vou junto, vamos embora. E é isso, é um ambiente que você tá. Porque a comida é igual, vai repetir. Vai repetir aquele arroz gostoso, sua mãe cheia de óleo. Você vai repetir aquele bolinho frito. Então, você vai repetindo os padrões e vai trazendo consequências e resultados que você já sabe quais são. Quer fazer isso? Quer parar com esse negócio? Quer desenvolver o humano? Né? Sai daquele ambiente. Vai para outro ambiente. Começa a andar com outras pessoas e tá tudo certo, gente fica para trás, tá? Não fica tentando carregar todo mundo, não, porque não. Vai dar ruim. Vai ficar pesado, né? Não vai dar para carregar todo mundo, não. Não dá para carregar todo mundo, não. E até a Rafa comentou, é uma das âncoras da programação neurolinguística, para você ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Vou dar um exemplo. Nada melhor, Rafaela está aí, pode compartilhar essa experiência comigo. Quem já está na internet há um pouquinho mais de tempo, sabe que o primeiro vídeo foi terrível de fazer.
Porque antes era apenas uma foto, meio que escondida, meio de lado, meio fugindo. Aí depois foi fazer o primeiro vídeo, o primeiro story sem falar, né, Rafa? Sem falar. A gente faz o primeiro story só mostrando o rostinho assim. Aí depois bota um filtro e faz não sei o quê. Depois fala oi, morrendo de vergonha, né, Rafa? Vai lá pro meio do quintal. Aí desliga tudo, não pode ter um barulho, tem que estar tudo perfeito. Aí depois a gente dá conta de falar uma frase num vídeo. E assim é o nosso desenrolar. Mas se a gente tivesse parado só na foto, onde é que a gente estava hoje, Rafaela? Não. Isso aconteceu comigo em 2018, Raquel. Quando eu estava na empresa e a minha empresa precisava aumentar o faturamento. E eu lembro que eu paguei para uma pessoa para ir lá para fazer um vídeo para mim. E a hora que essa pessoa chegou, eu falei, gente, essa pessoa que vai fazer um vídeo para mim, não tô acreditando. E ela chegou, pegou o celular, fez um videozinho mais ou menos assim. Eu olhei para aquilo e falei, eu consigo fazer isso? É só isso, moça? Eu te paguei, eu lembro que eu acho que era R$500. Eu falei, é só isso? Ela, é. Eu falei, não, tô de brincadeira. Eu falei, como que você fez? Me explica aqui. Ela, vem cá, coloca mãos livres e acontece nananana. E dali pra frente, eu não paguei mais ninguém. Eu falei, peraí, eu consigo fazer esse negócio, eu vou aprender a fazer esse negócio. Então, assim, é um desbloqueio, né? E você precisa estar perto de gente que já está fazendo. Então, provavelmente, você conectou com gente que já estava fazendo. Falou, não, faz assim, faz dessa forma. Né? Não, agora eu quero o próximo passo, onde que eu vou? Qual que é o estúdio que eu tenho que procurar? Quais são as pessoas que eu tenho que trazer? Qual que é o meu objetivo com isso aqui? Onde eu quero chegar? Então, a gente determina que a gente quer chegar em um outro lugar, a gente tem que fazer coisa diferente. Não adianta. Eu estou andando agora com pessoas que estão faturando 100K por mês. Dentro da casa, dentro de casa. O que vai acontecer comigo? Né? Você está andando com pessoas que estão aqui no podcast. O que vai acontecer com você? É natural isso, gente. Se a gente não mudar o ambiente vai mudar a gente. Isso é natural que aconteça, né? Conheci uma moça, assim, de vista, ela é uma empresária aqui de Blumenau, ela tem mais de 3 lojas. E eu ouvi uma funcionária dela falando que ela não andaria mais com gente que faturasse menos de 50K por mês. E isso faz alguns anos já, né? Antes de começar a fazer mentorias, inclusive, participar de mentorias. E daí, quem uma pessoa ignorante, com falta de conhecimento de como funcionam os negócios, ouve um comentário desse e acha um absurdo, né? Nossa, que pessoa arrogante, ela vai atrás de valores e tudo mais. Só que a gente entende a seriedade, e não é brincadeira, a gente entende a seriedade que é se colocar em ambientes onde pessoas já estão muito mais desenvolvidas do que nós, para que a gente se coloque nessa situação e comece a enxergar como funcionam as coisas, para conseguir alcançar aquele nível de consciência, porque não pensando no dinheiro, mas é tudo que a pessoa produz. Os empregos que ela gera, as rendas que ela gera, o serviço, o produto que ela consegue fornecer para as demais pessoas, né, Rafa? Eu não sei se teu pensamento bate com a minha linha de raciocínio, mas é esse insight que eu tive, assim. Tem a questão dos valores e dos princípios, não é porque a pessoa fatura isso ou aquilo, mas a gente se colocar num desafio de tentar acompanhar sempre alguém que está um pouco mais acima do que nós, é muito importante para o desenvolvimento, não é? Eu acho que a gente tem que sentar em 2 mesas. Na primeira mesa, que é quando você aprende, você é mais burra naquela mesa, senta nessa mesa. Você vai ser mais burra, assim, você vai ter que ficar calada. Se abrir a boca, o povo vai rir na sua cara. A gente precisa sentar nessa mesa. E vou te falar mais, você vai ter que pagar para sentar nessa mesa. Para ser esculachada mesmo. Porque é ali que você vai aprender. E a segunda é quando você vier dessa mesa, senta em outra para poder transbordar. Não fica só para você, não. Sabe por quê? Porque senão vai dar bicho e vai morrer. Então, a gente precisa sentar nessas 2 mesas de forma intencional. E o melhor, quando você transborda, você está ensinando, você aprende 90%, 85%. Então, fica aí a grande chave. Eu acho que a gente precisa aprender sempre. E aí, quando você senta nessa mesa que você não sabe nada, você fala, pelo amor de Deus, né? Eu achei que eu sabia de alguma coisa. Mas a hora que você senta ali, que você começa a ouvir palavras que não é do seu vocabulário, quando você começa a entender das ideias e dos movimentos que essas pessoas fazem. Inclusive, ontem eu fui ouvir um podcast, gosto muito de ouvir podcast, inclusive do Flávio Augusto. E ele até deu uma palestra esses dias também, que chama
Os três juntos, na verdade, né? Foi o Joel J, o Caio Carneiro e o Flávio Augusto. Chama, acho que é Trinca, se eu não me engano. Trinca, isso. Que foi ontem, antes de ontem. E aí ele falou uma coisa que eu fiquei encabulada. Porque eu estou vendendo minha mentoria, e é um valor X. Posso falar valores aqui? Pode, fica à vontade. Então, o valor hoje, por exemplo, da minha mentoria, né, de 6 meses, R$5.000. R$5.000. E aí, de um ano, R$12.000. E foi o cara levantou e falou para ele, Flávio, eu estou vendendo minha mentoria por esse valor, os mesmos valores que os meus. Ele virou e falou assim, cara, você tem vergonha na sua cara, não? Eu falei, oi? Tem vergonha na sua cara, não? Eu falei, como assim, né? Tem vergonha na sua cara. Cara, quem está pagando isso para você pode pagar muito mais. Quem não está se valorizando é você. Então, assim, quando você vai aprendendo, e aí dependendo do nível que você está, é preciso também automaticamente você entender que você está andando com essas pessoas e que você vale mais. Por conta do conhecimento. E aí a gente pode falar de várias outras coisas, tá? Não só de valores. Pode falar também de uma palavra que eu falar vai virar o jogo. Um insight que eu der vai virar o jogo. E aí virar o jogo para uma pessoa que está faturando 100 mil, pode ser 200 mil. Se eu falar para uma pessoa que está faturando 1 milhão, 2 milhões, e aí pode chegar a 3 milhões. Então, o que dá ROI? Qual que é o valor do ROI? Então, dependendo do valor do ROI, é o valor de sua mentoria. Começa a aprender sobre isso. E aí, aprender a aumentar 10%, 20%, 30% em cima de faturamento é o valor que você está dando de ROI. E a pessoa está conseguindo enxergar isso e você não. Então, entenda que essas mesas vai sim subir o seu ROI. E vai sim subir a sua identidade, o seu propósito, se ligada àquilo que você tem buscado. Eu acredito muito nisso, sabe, Raquel? E eu tenho buscado muito isso. E quebrar essa ponte, né, com a minha família ali, ser destravado em várias áreas, romper em várias áreas, acreditar em você e ter que olhar para o espelho e falar, cara, sou eu, meu marido e minha filha, não tem mais ninguém. E o Senhor aqui com a gente, está tudo certo. Isso te traz uma força maior, uma alavancagem maior, ao ponto de você buscar, sim, outras formas, né, de sobreviver, outras fontes de renda. Por muitas das vezes a gente, para sair desse comodismo ou desse ponto de mediocridade, vamos colocar isso, né, porque mediocridade não é ser na linguagem, né, porque muitas das pessoas escutam, isso é muito medíocre. Médio, mediano. Então, para sair dessa mediocridade, eu tive sim que quebrar essa ponte. E isso me trouxe muitos e muitos desenvolvimentos. Como pessoa, como empresária, como mãe. E eu falo que eu fiz uma constelação, sabe, Raquel? Porque lá em Goiânia, eu era mãe, eu era avó, na verdade, minha filha era mãe e minha mãe era filha. Então, assim, a hora que veio para cá, eu falei, não, peraí, deixa eu ir para o meu lugar. Né? Meu lugar é de esposa. E o teu lugar, amor, é de marido. Então, é esse lugar que é o teu. E tem sido muito leve e suave. Então, eu desafio você, sabe? Se você pudesse sair, sim, do lugar onde você está, para ir para outro lugar. Porque dessa vida, o que a gente leva, Raquel? A gente leva as memórias. O que a gente viveu. O que a gente viveu. Então, por que muitas das vezes a gente é tendencioso a continuar fazendo mais do mesmo? É a zona de conforto, é o medo do desconhecido, do se desafiar, do romper. Porque o nosso cérebro não quer gastar energia. Nosso cérebro não quer gastar energia. Tá gostosinho, tá cheirosinho, tá bonitinho para eu continuar aqui. E aí, a partir do momento que você quebra essa ponte, você vai ter que começar a gastar energia. Gastar energia em pensar em novas rendas, gastar energia em se relacionar de forma diferente, gastar energia em envolver e inovar naquilo que você já está fazendo. Você precisa gastar energia em várias áreas agora. Em viver agora com menos, em administrar. E eu falo que hoje empreender é você exercer o sacerdócio real no Senhor, que é governar sobre todas as áreas. Sobre a grana, sobre as finanças, sobre a sua casa, sobre os produtos, sobre tudo que o Senhor colocar sobre a sua mão. Eu acho que o empreendedor, ele é aquele servo bom e fiel. Estou te dando aqui, 5 talentos. O que você vai fazer com isso? Você vai enterrar? Você vai dar para os outros? O que você vai fazer? Ou você vai multiplicar? Eu acho que o empresário que é empresário, ele precisa pensar dessa forma. A pessoa, na verdade, né? Porque a partir do momento que você tem as oportunidades, igual agora você está tendo oportunidade de podcast, cara, multiplica isso. Né? O que eu posso fazer para multiplicar? O Senhor te deu isso. Não é seu.
como eu coloquei a cabeça naquele prego naquele dia. Essa empresa não é minha, Senhor. O que eu tenho que fazer? Multiplicar. E o que eu vou fazer para multiplicar? Precisa gastar energia, cara. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer prosperar, mas em que gastar energia? Então vai na contramão de muita coisa. Por que o rico... Esses dias eu estava vendo... Gente, Flávio Augusto lê um livro por dia. Quer ter o resultado que o cara tem. Mas não quer fazer o que o cara está fazendo. Ele até comentou que ele pegava 2 horas de ônibus quando ele começou a vender cursos, né? E ia no orelhão, fazia ligação para tantas pessoas por dia. E aí depois ele conseguia fechar vender, uma venda no dia por 200 ligações que ele fazia. Ele já era empreendedor. Quanto que ele gastava de ficha? Ele apostava naquilo. Ele acreditava naquilo. A mentalidade dele já era de empreendedor. Eu estava conversando com meu marido esses dias. Eu falei, amor, a gente precisa empreender em outra coisa. Mas o valor que a gente tem hoje guardado como quantidade de reserva, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vem cá, vamos fazer um cálculo nós dois aqui. 100 mil reais. Nosso custo de vida é 10 mil. Quantos meses dá pra gente viver com esse dinheiro? 10 meses. E se a gente, vamos pensar nós dois juntos? Se a gente arriscasse 50% disso, 50 mil reais. E esses 50 mil se tornasse 100 em 2 meses. O que você acharia disso? Legal. Amor, mas se a gente perder? A gente nunca perde. Ou a gente aprende, ou a gente ganha. Nós vamos aprender, e aí a gente vai agora pegar aqueles outros 50 e a gente vai multiplicar ele. A gente já percorreu aquele caminho. Então, a vida é isso. Voltando à nossa pergunta. Por quê? Cara, eu já percorri esse caminho. Já saí da minha casa, de Goiânia, deixei minha casa lá, deixei meus bens lá, deixei minha empresa lá, vim para cá. Eu posso sair daqui para os Estados Unidos. Que agora vai ser um novo desafio. Vai mudar a língua também. Vai ser só o lugar, a terra. Né? Vai mudar a língua também. E aí, qual que é o próximo? A gente precisa viver desafio. Eu saio de um, eu entro em outro. E você sabe o que eu estou falando? Eu saio de um desafio, eu entro em outro. Eu gosto disso. Eu gosto desses desafios, porque eu tenho vivenciado algo sobrenatural. Me conhecido, me desenvolvido, feito isso também com meu marido, com a minha filha, vivenciado coisas que a gente nunca imaginou que ia vivenciar. Né? Acabei de contar para você algo que vai acontecer com a minha filha. E por que eu estou vivendo isso? E muita gente quer viver. Só que alguém vai pagar o preço que eu paguei? Sair da zona de conforto? Sair da zona de conforto? Largar sua mãe, largar seu pai, largar sua empresa que está rodando. Casa própria. Casa de aluguel. Como que você vai fazer? E aí, você está disposto? Essa é a Rafaela. Vocês estão conhecendo só um pouquinho dela, porque o nosso tempo aqui é curto. Porém, eu vou fazer uma pergunta que talvez vai alinhar para você que está procurando aí uma mentora, ou às vezes nem sabe que precisa de uma. Rafa. Não. Rafaela, mentora de mulheres. Para quem? Para quem é a mulher que precisa conhecer o seu trabalho, o seu empenho, tudo que você tem para entregar e desbloquear a pessoa, ajudar essa pessoa a crescer e se desenvolver? Somente aquela que ela sai do lugar. Aquela que quer prosperar. Aquela que realmente... Eu sei que você já está prosperando, você é essa mulher que já está prosperando, que está cheirosinho, está gostosinho, mas você está inconformada, você quer ir para o próximo nível. É essa mulher que eu vou falar. É essa mulher que eu vejo na minha mentoria. A minha mentoria é uma mentoria cíclica, onde nós temos 6 módulos, onde eu movimento e mexo nas 6 áreas da empresa. Então, nós começamos ali pelo planejamento. Segundo, financeiro. Terceiro, comercial, marketing. Aí nós vamos para o processo, para os produtos. E o terceiro, inteligência emocional. Que se tem bloqueio, a gente vai ter que tirar esse negócio dali e ir para o próximo nível. Então, eu ajudo essas mulheres, né? Hoje eu tenho algumas mentoradas pelo Brasil, graças a Deus. Então, tido alguns resultados. Não vou falar ainda porque elas não me permitiram para que eu falasse. Mas a partir do momento que elas me permitirem, nos próximos podcasts, se eu me chamar, eu venho para falar. 2025 está aí. E o convidado que veio uma vez tem que voltar. Não é bem assim, não. Não é uma vez e foge.
Ele vai voltar esse convidado e a Rafaela é uma convidada de honra e ela vai ter que voltar. Eu volto, com certeza eu volto. Eu vou voltar com as minhas mentoradas também, já para dar testemunho. Então, se você é essa mulher que deseja romper e crescer, me segue lá nas redes sociais, @mentorarafaela com 2 L's, Sena, que eu vou lhe ajudar. Inclusive, vou fazer o seguinte, para as pessoas que estão aqui assistindo esse podcast da Raquel, eu vou dar uma sessão de mentoria exclusiva, tá? Minha mentoria em grupo. Mas eu vou dar uma sessão de mentoria exclusiva para as pessoas, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão te seguindo são pessoas que realmente querem se desenvolver esse humano. Eu espero então, que sim. né? E se essa pessoa é você, eu já quero te deixar aqui esse convite. Vai lá no meu Instagram e fala assim, ó, eu lhe vi no podcast da Raquel, que eu já vou saber que você é dessa mulher que realmente deseja se desenvolver e crescer. E você tem uma sessão, então, de mentoria comigo. Essa sessão eu vou te dar de avaliação e um plano de ação. Você vai sair de lá pronta para executar e ter resultados já diferentes. E a Rafaela, gente, se vocês... Eu quero fazer uma colocação muito importante. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas aquela pessoa que quer me ensinar, será que ela tem o resultado que ela me promete? Eu já ouvi essa fala. Provavelmente tu também já ouviu. Sim, porque com certeza. A gente também já foi mentorada de outras pessoas, né? Sim. Então, o que eu tenho para te falar é o seguinte. Tem pessoas que são as melhores pessoas para ensinar. Elas são pessoas que desenvolvem, mas elas são ainda muito melhores e instigar o que tu tens de melhor. Então, se deixe viver uma situação dessa, de ser mentorada por uma pessoa que já atingiu um nível acima, que às vezes você não atingiu ainda, no emocional, no familiar, no financeiro. Se deixe viver essa experiência. Faça isso por você, porque você vai ver que tem tesouros enterrados aí e Deus nos deu, eu acredito nisso, Deus nos deu a proteção do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é movimento. O movimento faz com que a gente desbloqueie os próximos níveis e suba cada vez mais na prosperidade emocional, financeira, que seja. E quando a gente se coloca à disposição de ser um aprendiz de alguém que já atingiu o próximo nível, é natural que isso aconteça. Então, se dê a oportunidade. A Rafa já deixou o Instagram dela aqui para seguir, já deu presente de Natal para vocês. Ano que vem a gente vai se encontrar de novo, Rafa, daqui uns meses, com muito mais novidade para contar. Com certeza. E eu tenho uma felicidade muito grande de dizer, eu já falei isso para ela algumas vezes, que eu tenho muito orgulho dela, pela coragem dela, pelo destravar dela, que tanto que ela se desafia, ela consegue instigar na gente isso também. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer a Rafa um pouquinho, eu espero que você possa conhecê-la pessoalmente, mas pelo menos na rede social, se for possível faça isso, se dê essa oportunidade, porque ela vai desbloquear alguma coisa em você, eu tenho certeza. Verdade, Raquel. Eu acho que eu tenho esse dom, assim, né, de chegar às pessoas e fazer com que elas saiam daquele patamar ali A e cheguem no B, né, e na classe, porque a vida é assim, né? A vida nos traz pressão, a vida nos traz esse desconforto. E o que vai fazer a gente ter resultado é o que nós vamos fazer com isso. E obrigada por você ter falado, realmente eu tenho alguns resultados, né? E se você não tem, coloque um micro resultado, coloque coisinha pequena, sabe? Comece devagar e vá, não pare. Se permita descansar, mas não se permita parar. Uau! E é assim que a gente finaliza o podcast de hoje. Eu agradeço muito a sua vinda aqui no canal, por ter assistido, dá o like, compartilha, comenta, tira suas dúvidas, segue a Rafa. Muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço. A gente bate a mão É assim primeiro. De cá? Tanto faz.